Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, vamos direto à nossa dica gramatical de hoje. Eu gostaria de apresentar uma estrutura em inglês para que logo após nós vamos estar assim fazendo uma análise e um comparativo com a língua portuguesa. A frase, no meu ponto de vista, ela apresenta uma certa complexidade, mas vamos tentar assim entender assim de forma mais, eu diria, branda. Vamos tentar amenizar um pouquinho isso, tá? A frase é o seguinte: I wanted her to tell me the truth. I wanted her to tell me the truth. Tudo bem? Veja bem, ao falarmos I wanted, queremos dizer o quê? Eu quis ou eu queria. Wanted é passado, certo? Aí, no comparativo com a língua portuguesa, ele pode trabalhar a ideia de pretérito perfeito ou imperfeito. Agora, como saber, não é? Como pegar uma frase em inglês e traduzir para o português dando o sentido exato daquilo que queremos passar? E aí é que está a questão. Nesse caso, precisamos observar a estrutura em si. Por essa razão, eu sempre aconselho o estudo da língua portuguesa para que tenhamos condição de fazer a análise de forma coerente. Ao pegarmos essa estrutura, I wanted her to tell me the truth, podemos traduzir da seguinte forma: eu quis que ela contasse minha verdade. Certo? Aí, vamos dizer que fizesse sentido traduzir desta forma: eu queria que ela contasse-me a verdade. A grosso modo, se falarmos, a impressão que dá é que é a mesma coisa. Eu não consigo enxergar diferença. Mas paremos e observemos. Eu queria. Aquela história, eu queria, mas não quero mais. Eu queria, só que eu quero, mas não tanto quanto antes, ou mais do que antes. Pretérito imperfeito. Eu quis, passado, está lá atrás, já foi. Portanto, olhemos com outros olhos. Olhemos com outros olhos é engraçado, né? Um pleonasmo meio que vicioso ainda, porque olhar com as orelhas certamente não vai dar, né? Olhar com a boca também não. É complicado isso, não. Mas vamos lá, né? Olhemos com outros olhos, não é? Eu quis que ela contasse minha verdade. E ela contou. É como se falássemos: pedi-lhe para que contasse a verdade. E ela contou. Como também poderia acontecer do fato dela não querer contar a verdade. Eu quis que ela contasse minha verdade e ela não contou. Faz todo o sentido do mundo isso. Agora, falar eu queria que ela contasse pode parecer assim, eu não diria estranho, mas pode fazer querer dar sentido, mas eu queria, eu acho que aí não se dá a concordância, porque a concordância, não é? Nesse caso, se dá com o pretérito perfeito e não
com o pretérito imperfeito. E aí é que está a diferença. Eu quis que ela contasse minha verdade, e ela contou. Eu quis que ela contasse minha verdade, mas ela não contou. Então, a partir do momento que nós conhecemos os tempos verbais e a forma de trabalhar os tempos verbais na língua portuguesa, fica muito mais fácil de falar o inglês e de passar a mensagem em inglês para o nativo que não fala português. Por essa razão, eu sempre enfatizo, dou a ênfase na questão do estudo gramatical, justamente para que saibamos exatamente o que nós estamos falando, para que não percamos a linha de raciocínio, porque ao falarmos corretamente o português, automaticamente estaremos falando corretamente o inglês também. Eu faço muito essa análise para que tenhamos condição de entender exatamente aquilo que a estrutura quer passar. Por essa razão, eu faço esse comparativo, do inglês com o português. Por quê? Somos brasileiros, falamos o português. Na verdade, nós entendemos o português, porque o português é uma língua complexa, entendeu? Há muito a ser estudado, há muito a ser compreendido. Portanto, alto lá dizer que conhecemos o português, eu acho que não seria uma boa ideia afirmar isso não, mesmo porque português aprende-se todo dia. Eu, pelo menos, todo dia aprendo algo diferente, não é? Então eu estudo para que eu possa estar aqui proporcionando, algo interessante com o objetivo de contribuir, cada vez mais, com o meu conhecimento. Então, veja bem, essa estrutura I wanted her to tell me the truth faz sentido traduzir como o pretérito perfeito. Eu quis que ela contasse. Eu quis que ela contasse-me. Que ela contasse. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Percebe? O pretérito perfeito abre concordância com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu quis que ela contasse minha verdade. I wanted her to tell me the truth. And she did. I wanted her to tell me the truth. But she didn't. Perceberam? Ou seja, a sua fluência deve-se ao fato de não somente conhecer a estrutura gramatical da língua inglesa, mas sim a estrutura gramatical da língua portuguesa. Ou seja, na verdade é como se trabalhássemos uma receita de bolo, não é? Usar todos os ingredientes, mas esquecer de colocar o fermento, o bolo não cresce. Certo? Portanto, olha aí, uma dica. Eu diria interessante, espero realmente tê-lo ajudado. Não é? Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.